Vamos entrar na turma. Convidando aqui meu sócio, Paulo Vitor. Entrando aí mais uma live para a gente tirar perguntas e respostas, tirar dúvida de empresários, empreendedores, executivos. Então, galera, já vai escrevendo. Convida quem você quiser, manda o aviãozinho, convida a turma para entrar aqui, tá? Obrigado, meu irmão, viciado no podcast. Então faz pergunta aqui agora. Manda bala, tá? Ó, vai escrevendo pergunta aí que eu vou responder daqui a pouco, tá? Tô esperando o Paulo Vitor entrar. Aí, ó, o Paulo já entrou. Entrei. Tô pedindo o pessoal para poder enviar aviãozinho aí, Compartilhar. para poder fazer pergunta para todo mundo. Boa. Mais uma live aqui, a gente tirando dúvidas, né? Trazendo dicas reais para problemas reais, né? Manda aí seu problema que eu e o Lázaro vamos responder. Manda bala. Isso aí, começa, já avisei a galera, vai perguntando, entendeu? Manda aí, ó, quero trabalhar com você, como faço? Manda currículo pro Paulo Vitor. Falar nisso, Calma, Paulo na minha Vitor, ó, caixa de... Pra quê? Calma aí. Se quer ser um closer, um vendedor, ou um supervisor de eventos, ou um CS, pode mandar currículo. Se isso for aí. outra coisa, a gente não está contratando, não. Mas vamos lá. Hoje eu já te mandei o currículo, Paulo. Mandou, já mandei pra turma lá. Entendeu? Então vamos lá. Começar as perguntas aqui. Galera, a ideia aqui é tirar dúvida. Manda a pergunta, eu e Paulo Vitor respondemos. Então vou começar do começo aqui. Quem mandou primeiro? Lázaro, como cobrar horário de funcionário sem necessariamente estar na empresa? Cara, você está falando o seguinte: cobrar o horário do funcionário ele estando em home office. Você vai ter que dar projeto para ele, cobrar o prazo do projeto e confiar, né? Home office é isso, né? Como é que você exige o cara? Você fala com o cara assim, você tem que estar conectado de tal hora a tal hora. O cara coloca lá e sai. E aí? Então, ó, cobrar o horário do funcionário sem necessariamente estar na empresa. Se for dentro da empresa, irmão, você tem digital de entrada, digital da saída, você tem gente lá dentro, fica mais fácil. Se for a casa dele, aí você vai ter que dar projeto para o cara e cobrar a entrega dos projetos, cobrar só pelo resultado. E o Lázaro, você sabe a minha opinião sobre isso. Vamos lá, ó. Lázaro, tenho 20 anos e me perco muito no que fazer para ser um bom diretor. Começo a estudar por onde, o que faço nos próximos 10 anos. Cara, vai fazer uma faculdade, tá? Existe uma coisa, o cara de 20 anos, você quer ser um diretor de uma multinacional, você tem que ter uma boa formação e tem que falar o inglês. Senão você não vai ser. Ah, não, mas faculdade não é importante mais. Se você for um empreendedor. Se você quiser arrumar um emprego tradicional, fazer uma carreira executiva tradicional, você vai ter que ter uma graduação completa, você vai ter que ter pós-graduação, você vai ter que ter MBA, você vai ter que falar outro idioma. Não é simples assim. Outro dia um cara falou comigo, não, mas isso é coisa do passado. Mentira. Tenta entrar numa grande empresa se você não tem uma boa formação. Correto, Paulo Vitor? Correto. E assim, você tem 20 anos, eu espero então que você esteja também entrando na carreira que vai te levar lá para frente. Eu sei que às vezes não é uma linha reta, muitas vezes não será uma linha reta. Você talvez não vai entrar na empresa que você vai virar diretor. Porque às vezes você está aí tem uma certa experiência que você vai fazer dos 20 aos 24 no lugar, às vezes tem outra que é dos 20 aos 30. Não sei, mas você vai ter a sua história. O que eu acredito é, entre na empresa que você vai aprender habilidades úteis para a diretoria e para a sua carreira fora da empresa, inclusive. Exatamente, concordo gênero e grau. Perguntando pra gente aqui, Paulo, contratação, como escolher bem? Então é o seguinte, minha opinião, tá? Sincera. Você vai buscar no mercado, você vai pedir referência, você vai fazer uma boa entrevista e você vai ligar para o antigo empregador e colher todas as recomendações. Quando eu falo ligar para o antigo empregador, liga para o chefe ou para o dono da empresa, não liga para o RH não. O RH costuma falar, nada que desabone. O chefe ou o dono geralmente fala a verdade. Não contrate sem pegar referência de hipótese nenhuma. Outra coisa, saiba plenamente todas as características, todas as competências para o cargo que você quer contratar.
Se você não souber fazer a pergunta certa, você não vai ter a resposta certa. Então, você vai ter que saber isso com muita, muita atenção. Paulo, alguma coisa para você complementar aí? Complementar o seguinte, ó, se você não sabe exatamente quem contratar, saiba exatamente quem não contratar. Faz só o seguinte, descreve em algum lugar as pessoas que não deram certo na sua empresa. Que às vezes, se não está muito claro, você já sabe internamente quem não deu certo aí. Descreve, sabe quem foi que saiu? O Jorge. O Jorge não era para ter entrado na empresa. Então, quais são as características para você evitar que outros Jorges entrem na empresa? Então, acho que é uma mistura do que o Lázaro falou e tentar aprender com o que a empresa já aprendeu de erros e de acertos. Né? Exatamente. Outra coisa, tenho 22 anos, quero ser um cara de sucesso e alta performance. Qual a dica, irmão? É muita. Com 22 anos de idade, você tem que asfaltar primeiro a sua estrada, não adianta nem acelerar. Então, você vai ter que ter uma boa formação acadêmica, você vai ter que dominar um outro idioma, você vai ter que colocar intensidade em tudo que faz. Para você ter alta performance, você tem que colocar intensidade nas suas horas de vida. E intensidade com qualificação adequada. Não é só fazer por fazer, é saber fazer. Tá? Dedicar mais horas do que os outros. Nunca trocar prazeres de curto prazo por uma vida longeva e perfeita. Pensa sempre no amanhã. Você com 22 anos, aos 30, você é fruto de tudo que você fez nos próximos 8. Então, faça direito, faça bem feito, coloque intensidade, coloque desejo e realização. Sai da cama, vai ralar, vai estudar, vai trabalhar, curte, também faz parte da vida, mas curte menos e trabalha mais nessa fase, entendeu? Foi isso que eu fiz. Não sei se o Paulo passou por isso aí também. O meu, Qual a sua o opinião? meu segredo é se você dedicar 12 horas, 10 a 12 horas por dia nessa idade, colocando a sua carreira e o seu estudo no lugar certo, você já vai sair na frente de 90% das pessoas. Então, assim, às vezes a gente quer buscar muito o pulo do gato, né? O voto de Minerva, o milagre. Mas, se você não está com muita ideia do milagre, faz só o seguinte: gasta energia se dedicando ao certo, que é trabalha, não reclama, estuda e repeat. Eu acho que isso aí já é um bom caminho para passar de 90% das pessoas. Também acho, até porque hoje em dia a competição tá fraca, viu, irmão? O- As pessoas não querem ter dedicação, elas querem colher o fruto antes de plantar a árvore. Ninguém colhe fruto antes de plantar a árvore. Primeiro você aduba a terra, você joga semente, você joga pesticida, você rega, espera chover, espera dar sol, aí a árvore cresce, aí você vai colher o fruto. Então, assim, eu fiz tudo isso, Lázaro, e a empresa não está me reconhecendo. Muda de empresa. muda de empresa. Ó, isso aqui é importante, hein? Assumi recentemente uma equipe com 3 pessoas com uma cultura que não me agrada muito. Existe alguma forma de mudar a mesma sem ter que me impor? Cara, a cultura é da empresa, não é da equipe. Você não pode ter 10 equipes com 10 culturas diferentes. Você tem que ser o multiplicador da cultura corporativa. Se a cultura do time não está agradando, você tem que entender o seguinte: esse time está alinhado com a cultura da empresa? Não. Então, tudo bem. Então, você vai fazer a mudança dos 3 de acordo com a empresa. A empresa não tem que ter a sua cultura. É a cultura da empresa. Outro dia eu recebi essa pergunta. Eu assumi uma área comercial, a empresa julga ter uma cultura boa, mas eu queria pôr a minha. Não dá para você pôr a sua na área comercial. Cultura corporativa é uma só. Se você não gosta da cultura da empresa, você sai. Agora, se o time não está seguindo o modelo de gestão da empresa, aí você tem que preparar o time, fazer com que eles entendam ou trocar eles. Não dá para ter uma cultura para cada gestor. Contribui, Lázaro, rapidinho. Claro, A, todo seu. a pergunta é: será que o corpo estranho da cultura é o time ou é você? Essa é a pergunta. E a outra, não, Paulo Vitor, realmente a cultura que a gente tem aqui não é o que a gente precisa. Mas quem me colocou na liderança me pediu, falou assim: quem foi que falou aqui? Ó, foi o Breno, né? Falou: Breno, assume essa equipe de 3 pessoas e, bicho, tira resultado dela. Se por acaso você perceber que para tirar resultado dela, essas pessoas não são elas, ou elas não vão topar a mudança, se você não se impor, não vai acontecer nada. Você vai ter que se impor. Não estou dizendo que se impor é com desrespeito, mas ó, pessoal, aqui agora a batuta é minha. O chefe que me botou aqui está pedindo isso. Só um depoimento. Eu passei por isso ano passado e quando voltou um departamento para minha mão, a gente teve que fazer toda a mudança do time.
Toda não, 90%. Ficaram 3, ficou 20% do time que tinha. Então eu tive que mudar a gente, sabe por quê? Porque a cultura que estava lá não era a cultura que eu precisava. Aí você tem que ver qual é a Mas aí equação. você está falando no caso da empresa, não é a cultura dele. É, Você falou no caso da cultura da empresa. isso. É, porque ele fala aqui, eu assumi recentemente a cultura da equipe com 3 pessoas. Lembra, cultura não é da equipe, cultura é da É da empresa. empresa. Entendeu? Vamos ver se eu acho mais uma pergunta aqui para nós. Não consigo contratar devido a muitas experiências negativas. Como superar? Não consigo. Ah, cara, só tem uma maneira, superar, né, irmão? Se você teve experiência negativa, joga ela no lixo, já que ela foi negativa, e procura uma positiva. Se é, se, É se é trauma. trauma, é Crença limitante aí. psicólogo. Se é inexperiência, é consultoria. Então, é contratar um psicólogo, uma consultoria, ou os dois. É, mas você vai ter que contratar, não tem jeito. A empresa precisa de contratação. Pior se você for o cara do RH, aí pior ainda. Entendeu? O cara do RH que não consegue contratar, mas tem que superar. Pergunta aí. Lázaro, boa noite. Como captar negócio com grandes players? Como fazer uma média empresa ter credibilidade para que seja contratada? Rapaz, a empresa para ter credibilidade, os gestores que estão lá dentro têm que ter credibilidade. A empresa é reflexo das pessoas. Uma empresa séria é composta por gente séria. Uma empresa de credibilidade é composta com um corpo diretivo que tem credibilidade. Entendeu? Então é você ter gente certa lá dentro. Agora, fazer negócio com grandes players, esse negócio de grande player, isso é um termo muito usado no marketing digital, né? Mas aí o cara tem três funcionários, fatura uma grana e ele é um grande player. Não é um grande player. Será que é importante para ele ser grande player? Porque às vezes eu tenho que fazer contrato com um bocado de pequenininho e é isso que tem que fazer, entendeu? Por que tem que ser grande player? Tem que entender cada o seu jogo. Mas lembra o seguinte: empresa com credibilidade é composta por um corpo diretivo de credibilidade. Tem que ser séria nas atitudes. Não dá para ter uma empresa de credibilidade sem gente de credibilidade lá dentro. Então é simples assim. Ó, Lázaro, como fazer 5 mil reais por mês? Puta, cara, tem tanta maneira. Se você arrumar qualquer emprego aí, você tiver o mínimo de qualificação, você faz mais que isso. Vai ter que ter qualificação para ganhar 5 mil. Ó, o cara que ganha 2 mil, ele tem qualificação para 2 mil. O cara que ganha 5 mil reais, ele tem qualificação para 5 mil reais. O cara que ganha 100 mil reais, tem qualificação para 100 mil reais. Então, como fazer 5 mil reais por mês? Tem a qualificação para ganhar 5 mil reais por mês. Só que eu acho que você tem que pensar o seguinte: como fazer para ganhar 50? E se qualificar ao máximo para ganhar. Ah, mas está muito longe de mim. Ok. O que uma pessoa que ganha 5 mil faz? Faz isso. Você sabe fazer? Não, então você não vai ganhar. Não, eu vou aprender. Ótimo, aprende, vai lá e faz. Algo mais, Paulo? você ganha o tamanho do problema que você resolve, né? Se você É, resolve o problema de 5 mil reais, você ganha 5 mil reais. Se resolve o problema de 100 mil reais, você ganha de 100 mil reais. Você não tem nem o que falar mais, Lázaro, é isso? Outra coisa, ó. Paulo e Lázaro, tenho dificuldade para captar dinheiro em banco. Você e 90% do Brasil tem dificuldade. Mas eu vou dizer o seguinte: o banco quer o quê? Ele quer garantia para você receber. Se você tem garantia, você capta. Se não tem garantia, você consegue captar se você tiver credibilidade. Nome. Né? E, Lázaro, eu nunca peguei dinheiro em banco. Geralmente o banco não gosta de quem nunca pegou também, não. Eu nunca devi nada, vou ter crédito? Não. Crédito eu tomo dinheiro e eu pago. Aí eu vou ganhando um rating, eu vou ganhando credibilidade no banco para poder atuar. E você tem que ter todas as informações. Para você pegar dinheiro em banco, você tem que ter DRE, você tem que ter fluxo de caixa, você tem que ter balanço com patrimônio líquido positivo e provavelmente aval e garantia. Aí você pega bastante dinheiro. Eu não tenho garantia. Ok, mas se você tiver um bom DRE, um bom fluxo de caixa, um bom balanço, o banco ainda te arruma um dinheiro. No começo pequeno e depois vai aumentando. Mas sem isso, se você não tem nada disso, se tiver com o nome serasado, pode pedir dinheiro emprestado com amigo, porque banco não vai te prestar. É isso. A mesma coisa aqui no próximo, Lázaro. Ó, empresa com endividamento alto, contas a pagar todo mês maior que contas a receber.
qual o melhor caminho para resolver isso? Primeiro tem que identificar qual é esse contas a pagar, é fornecedor, o que? É juros, é empréstimo de parcela, é porque você se endividou, na verdade, foi investimento, você está comprando máquina, está comprando estoque. Você tem que qualificar isso. As ferramentas são, como o Lázaro já falou, a DRE, você vai identificar certas coisas. O fluxo de caixa, você vai identificar outras. Pessoal, a gente tem que trazer gestão básica para as nossas empresas. Se tu não tem um DRE, eu digo tu, não é só falando contigo não, tá, Everton? Se você, empresário ou gestor, não tem uma DRE e um fluxo de caixa, você está brincando com a sorte. Ah, mas eu me dei muito bem sem ter isso. Meu avô, meu pai construiu tudo isso sem ter isso. Tudo bem. Talvez ele deu topadas que não precisava ter dado ou está correndo grandes riscos. Porque DRE e fluxo de caixa são ferramentas, não é que são básicas, não é que são as básicas das básicas, elas são elementares, elas são o oxigênio que qualquer empresa deveria respirar para a gente saber se está indo para o caminho certo ou para o caminho errado. Não é isso, Lázaro? Exatamente. Outra pergunta, qual a importância do marketing digital nas empresas? Total, né? Hoje a gente tem um novo membro do corpo humano chamado celular. O poder de decisão, a maioria das vezes está na palma da mão, né? O cara consulta site ChatGPT, o cara consulta Instagram, o cara consulta Google antes de decidir. E você tem que estar ali nos locais decisórios. Eu hoje, por exemplo, estava querendo comprar um negócio, aí eu entrei no ChatGPT e falei assim, qual o preço de mercado desse negócio em reais no Brasil, desse produto? E ele me deu até as lojas onde vende. Pô, ele falou, o preço de mercado é esse. As lojas que vendem são essas, e o preço varia de tanto a tanto, dependendo de cada loja. Então, o poder de decisão, ele está na palma da sua mão. Lázaro, eu mostrei uma jarra, eu bati uma foto de uma jarra, subi no chat GPT e perguntei, onde é que eu encontro, no Amazon ou no Mercado Livre? Aí ele reconheceu a foto Exato. e me deu aquele produto exato naqueles lugares, assim, bizarro. Então, assim, de alguma forma a tecnologia digital, seja e-commerce, seja tráfego, seja performance, seja branding, tu vai ter que usar o marketing digital. Pô. Isso aí. Lázaro, o que você trabalhava quando tinha 23 anos de idade? Cara, eu era propagandista, vendedor numa indústria farmacêutica e eu tinha um lava-jato, mas que lavava carro, não dinheiro. Né? Tinha um lava-jato, porque às vezes tinha um lava-jato, opa, não, Hoje tinha um em dia lava-jato você para tem que lavar falar o carro. óbvio, né? Tem que botar um asterisco óbvio. Né? Exato, para lavar dinheiro, né? Que Posto de nem quando fala de gasolina para lavar esquema, né? Se dinheiro. falar de esquema é tudo negativo, né? Mecanismo também não presta. As pessoas usam lava-jato para lavar dinheiro, posto de gasolina, oficina mecânica, entendeu? Então, não, eu tinha um lava-jato que lavava carro e eu era propagandista vendedor aos 23 anos de idade. Então, vamos lá. Ô, Lázaro, só aproveitando aqui, ó, semana que vem você está lembrando, com certeza, que temos a palestra sua Sim. lá em Alphaville, dia 10/10. E, Sobre ó, se você que é de planejamento São tático. Paulo, se você que é da região, ou não, quer vir para a palestra do Lázaro, digita aqui, tático, com acento ou sem acento, que você recebeu o link. Ah, Paulo Vitor, eu não vou estar em São Paulo na data. Eu não sou da região, nem posso ir. Vai lá também, o link que você vai receber, você se cadastra, que a gente vai te dizer como é que você vai ter acesso a assistir essa palestra, tá? Exatamente. Então, ó, Ela vou vai digitar ser aqui. gravada, né, Paulo? Hã? Ela vai ser gravada e ele pode assistir depois, se for o caso, né? Isso. Aí, ó, daqui, ó, tô digitando aqui tático, por exemplo, que você vai receber o link. Ó, o Joandre vai estar lá com a gente. Boa, Joandre. Manda aí que você vai receber o formato de como participar presencialmente e como você participar não sendo presencialmente. Mais perguntas, Lázaro, uma pergunta essencial no momento de contratar. Eu vou falar o seguinte, o mais essencial no momento de contratar é você estar com exatamente o que você espera da pessoa na hora da entrevista e não deixar de ligar para o antigo gestor. Não contrate ninguém sem ouvir do antigo chefe, do antigo dono da empresa, quem é essa pessoa. Jamais. Só contrate depois que tiver referências boas do antigo chefe, do antigo empregador, do antigo dono. Entendeu? Não contrate jamais sem isso. E saiba exatamente o que você precisa para a cadeira que você está contratando. Algo mais, Paulo? Não é isso. Vamos ver aqui. Gente, vão perguntando, hein?
Ó, faltam 20 minutos para acabar a live. Mandem perguntas, porque cada live dessa é uma por semana, 40 minutinhos só para tirar dúvida. Toda segunda, 40 minutos de tira dúvida. Mentoria, consultoria aqui ao vivo, vai. Aí, ó, Paulo, para você, quais os principais soft skills para crescer na carreira? Puxa, tantos. Cara, vamos lá. Eu vou dizer a dica que eu dei, né? Para mim, soft skill é você olhar para cima o cargo que você está querendo e já se colocar no lugar. Você olhar para o cargo de cima, você é analista, você quer ser, você é assistente, quer virar analista, você é analista, quer virar supervisor, supervisor quer virar gerente. Eu acho que essa melhoria contínua de olhar para cima e você falar o seguinte: eu já estou no lugar. Eu já sou assistente, quer ir para analista, cara, eu já sou analista. O que esse cara come, o que ele bebe, que responsabilidade eu me coloco. Eu sempre gostei, Lázaro, de conquistar a cadeira antes da promoção. Porque aí, meu amigo, para mim a transição e para o meu empregador era muito mais natural. Bicho, esse cara já performa como analista. Bicho, esse cara já performa como supervisor. Ele já está com o pezinho na água e se colocando para dentro. Eu sempre fui um cara que falava o seguinte: espera aí, ou o cara vai me segurar, ou eu vou avançar. Se ele não me segurar, bicho, eu vou ser promovido. Então, assim, eu já me promovi. Então, antes de falar de soft skill, eu acho que tem que falar sobre essa vontade verdadeira de fazer o que tem que ser feito e sem encher o saco também, porque tem muita extensão de saco. E aí, se a empresa não te reconhecer, eu tenho certeza que tem 1 milhão de empresas, tipo a minha, a minha do Lázaro, tipo de vários clientes nossos que estão doidos para contratar gente com esse perfil. Outra coisa, tá? Eu preciso entender o seguinte: para crescer na carreira, qual que é a sua carreira? As características para você crescer na área financeira é uma, para você crescer na área comercial é outra, na área de marketing é outra. Por exemplo, na área de marketing, eu gosto muito de uma pessoa extremamente curiosa e altamente criativa. Né? Na área financeira, a parte analítica, conforme e detalhista tem que ser maior. A área comercial, ele tem que ser gente que tira melhor de gente, mas também tem que ter um quesito de comunicação muito forte. Então, depende muito. Agora, não quero ser um CEO. Primeiro passo, vai passar por todas as áreas. Para você sentar na cadeira de CEO, você tem que ter trabalhado em finanças, em vendas, em marketing, operações. A não ser que você seja herdeiro, né? Filho do dono não precisa passar por lugar nenhum. Ele senta lá na cadeira e acabou. Se essa empresa não for do seu pai, o ideal é que você se prepare em todas as áreas da empresa. A cada 3 anos, pede para mudar de área. Pô, agora eu quero ir para a financeira, agora eu quero ir para a comercial, eu quero ir para a área de marketing, me dê oportunidade. Nem que você dê um passo para trás na cadeira, mas você adquira novas experiências para um dia, depois de 15 anos, 20 anos, você sentar na cadeira de CEO. Então, eu acho que é um pouco disso, depende da sua carreira. E um detalhe que o Paulo falou, né? Você só vai sentar na cadeira se você estiver preparado para ela. Então, se prepare para essa cadeira. É isso. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Galera, vai mandando pergunta aí, hein? Seja ela qual for, senão Vamos encerra para antes 17 da hora, hein? minutos. Temos 17 minutos, senão encerra antes da hora, hein? Vai mandando pergunta. E quem Processos. quer participar da palestra, digita tático aqui, ó, Isso. que Outra você vai receber como participar presencialmente ou não da palestra com o Lázaro do Carmo sobre plano de execução tático. Planejar é importante, mas tirar do papel é mais, não é isso, Lázaro? Planejamento aí. estratégico e planejamento tático. Você está conseguindo desenvolver o planejamento tático para tirar do papel? Essa É. palestra, esse workshop é sobre isso. Lembrando, tá, que eu só vou dar um highlight. Se o cara quiser aprender planejamento tático na íntegra, ele vai ter que estar na imersão, mas com a gente lá, ele vai ter um highlight, uma condução muito importante de como ele vai fazer. Processos. Eu entendi o seguinte, como é que se estabelece processo, né? Processo bem feito, ele tem que estar na rotina diária. E eu costumo falar o contrário. Se você escrever aquilo que tem que ser feito e ele começar a entrar na rotina e começar a ser repetido todos os dias, você cria um processo. Tem gente que acha que criar processo é uma metodologia científica da NASA. Criar processo é o seguinte: o que o cara tem que fazer para ele ter bom resultado, boa eficiência e boa resposta num determinado tipo de serviço. Esse cara tem que fazer isso, 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 isso. Isso é um processo. E aí, para esse processo funcionar bem, ele tem que estar na rotina diária das pessoas. Eu tive um professor muitos anos atrás que ele falava o seguinte: antes de criar,
ideal do processo é que ele não comece com o processo. Ele comece com uma rotina extremamente bem estabelecida, eficiente e eficaz. E essa rotina vire o processo. Tudo aquilo que é muito assertivo, tudo aquilo que dá muito certo da sua empresa, tem que virar um processo da sua empresa. Que às vezes, nem sempre, um processo de uma empresa é copiar e colar a outra. Então, ele falava um negócio assim, ó, vamos esquecer o que está no livro. Tudo aquilo que você faz todos os dias, durante certo período e que está dando muito resultado, deveria virar um processo obrigatório dentro da sua empresa. E você escreve, bota a metodologia e passa para os novos fazerem igual. Concorda, Paulo? Concordo. É exatamente isso. Fazer dia a dia, aquele 1% todo dia. É isso que tira do papel. Vamos ver outra aqui. Se você achar, aí você pergunta. Lázaro e PV. Setor público, vocês fazem estoque para entregar o material ou entregam o material primeiro para receber depois? Apenas entra o fluxo de caixa nesse caso, rapaz. Entendi. Receber o material primeiro para entregar depois, acho que é óbvio, né? Como é que eu vou entregar o material sem receber? Não entendi, não. Eu não entendi se ele está com a dúvida de registro contábil ou se do É. modelo de negócio. Não ficou claro, não entendi. Também não, eu acho que é bom você entender que, você explicar melhor um pouquinho aí, ficou um pouquinho confuso na minha cabeça. Geralmente, você vende só o que está no estoque, ou o que você tem. Você não pode vender nada que você não tem. Agora, se é só para registrar, apenas entra no fluxo de caixa nesse caso, cara, literalmente é o Amparo Niago. Eu não consigo entender. Se você puder fazer de novo, seria ótimo. É melhor. Aqui, ó. Muito boa dica. Irei fazer uma entrevista com a RH para a promoção dentro da minha empresa. Quero ser um futuro supervisor e diretor. Alguma dica para encarar a hora da entrevista? Meu amigo, na hora da entrevista, seja extremamente transparente, olha no olho e fala tudo aquilo que você sabe. Se você não sabe, não enrola. Fala, não sei, mas vou aprender e vou responder. A mentira é a pior resposta. A dúvida é o que gera insegurança. Numa entrevista, olho no olho, seja firme, coloca para fora tudo aquilo que você sabe. Se você não sabe, jamais chute emprego. Eu, Algo, Paulo? eu vou te dar uma dica. Se você está sendo entrevistado, eu gostaria de ouvir do entrevistado as seguintes perguntas para mim, que tô contratando. Imagina, você é o João, que está sendo entrevistado, eu sou o Paulo Vitor. Você fala assim, Paulo Vitor, vem cá, para o cargo, quais indicadores você quer que eu utilize? Porque eu utilizo esses. Paulo Vitor, para o cargo, que problema você quer que eu resolva? Porque, pelo que entendi, eu vou resolver isso. Paulo Vitor, para o cargo, que envolve liderança, se envolver liderança, o meu estilo de liderança é esse. Qual é que você precisa? Cara, se você toda hora mostrar para quem está contratando qual problema você vai resolver, porque é isso que eu quero. Eu quero olhar para a pessoa e falar o seguinte: eu tenho esse problema. Será que essa pessoa consegue resolver na completude técnica, com a cultura correta e da forma que eu preciso? É isso que eu quero checar no final das contas. E se é verdade, né? Por favor, não minta nem exagere se você não faz algo que aquela pessoa está buscando. Porque depois ela vai perder o encanto com você porque você mentiu para ela na entrevista. Aí você ganhou o emprego e vai ganhar a demissão. Exatamente. Outra pergunta aqui, ó. Tem um desvio de cultura em um colaborador que tem resultado. Mantenho ele contra a cultura, não tem argumentos? Ou, por exemplo, o vendedor ele vende muito, mas está sempre com mentirinhas. Cara, mentira para mim, Cara, em qualquer área da companhia, é meio que pecado capital, porque o cara que faz mentirinha, ele faz mentirona. E a mentira é um passo para o roubo, a mentira é um passo para a enganação. Quem faz mentirinha, faz mentirona. Mas é aquele negócio, difícil falar dentro da sua empresa. Eu tenho um negócio comigo. Errado é errado, certo é certo. Branco é branco, preto é preto. Cinza nunca. Não existe. Ah, roubar pouco, roubar muito é ladrão do mesmo jeito. Mentir muito ou mentir pouco é mentiroso do mesmo jeito. Eu, Lázaro, tem coisa que eu relevo. Tem coisa que jamais. O que você quer contribuir, Paulo? eu posso dizer que é cultura, né? Se essa pessoa aí estivesse na minha empresa, eu não estaria mais com ela. Por quê? Porque ela estaria atrapalhando todo o restante da cesta.
essa maçã podre atrapalha todo o restante da cesta. Afinal, essa parte de sinceridade e transparência é um valor nosso, é um valor da Capital Upgrade, é um valor do Lázaro. Eu prefiro 1000 vezes uma pessoa falar o seguinte: não quero fazer e tentar negociar comigo, do que fiz e era mentira. O Lázaro sabe. Então, assim, esse contexto, na nossa empresa, a pessoa não estaria mais no lugar. Mas, Paulo Vitor, eu não posso tirar, pois essa pessoa, ela é que vende 50%, 70% da empresa. Eu não sou também burro de falar para você, pois demite amanhã, fica certo e sem venda. Não, cria um plano de transição. Mas a decisão é, eu tenho que tirar essa pessoa. Qual o plano de transição que você vai criar? O plano demora 1 mês, 5 meses, 1 ano? Não sei. O que Exatamente. te resta é decidir e montar o plano. Olha aqui, ó, Paulo Vitor, qual o passo fundamental para adquirir novos clientes? Novos Primeiro é clientes? saber onde está o cliente, Sim. né? Onde procurar. Eu acho que o passo fundamental, não é fundamental, o mais fácil de todos é vir indicação. Porque você está pedindo em pessoas que estão satisfeitas com você. Ok, tem um canal de aquisição, aquisição de lead frio, aquisição de lead quente, mas se for pegar um aqui de cara, eu pegaria de indicação, porque se você entrega um bom produto, entrega um bom serviço, é muito mais fácil você entrar por indicação. Serviço, então, nem se fala. Produto, eu sei que é mais difícil. Varejo, oi, me indica 2 pessoas para comprar uma camisa comigo. Isso não funciona tanto. Mas, se você for serviço, indicação é o melhor que tem. Ó, senhores, sabendo que não se permite entrada de cônjuge dentro da empresa, sócios do negócio, devemos seguir com o mesmo critério e não admitir marido, mulher e funcionário? Claro. É o seguinte, cara, eu não me importo de admitir um marido e uma mulher desde que fique claro que qualquer um dos dois possa ser demitido a qualquer momento. Não, Lázaro, eles casaram depois que está dentro da empresa. Ok, pode continuar. Mas eu evito contratar marido e mulher, principalmente se tiver subordinação. Não quer dizer que eu não contrataria. Eu posso contratar, mas tem que deixar claro, límpido, transparente. Se um deles tivesse ser mandado embora, eu não quero problema com o outro, que é muito natural, né? Você manda a mulher do cara embora, o cara fica chateado, não produz mais, não trabalha mais. Então eu prefiro evitar. Mas se a regra é que os sócios não podem pôr parente de jeito nenhum, se a regra da empresa é essa, até por uma questão de espelhamento e de alinhamento cultural, tem que ser proibido o resto para baixo. Eu acho que Né? a dica ela é simples, né, Lázaro? Não contrate ninguém que você não possa demitir depois. Se Exato. é familiar, se é o marido do meu melhor funcionário, o marido da minha melhor funcionária. Enfim, se você contrata alguém que depois você não pode demitir, ferrou. É que às vezes você está tendo um excelente funcionário ou funcionária. Aí você contrata o marido ou a esposa. Aí você demite o cara depois, você perdeu o funcionário ou a funcionária. Então, eu não gosto de ter preconceito, não, porque cada caso é um caso, cada caso tem que ser estudado e abrir a exceção se convier ou não. Mas se os próprios sócios não podem pôr parentes na empresa, por que você vai deixar parente de funcionário? Não faz sentido, né? Já está até fácil, né? Oh, não pode por quê? Porque nem para os sócios pode. Pronto, respondeu. Uhum. Concordo, nem para os sócios pode, já para você fica difícil e tal. Eu já tive, tá? Funcionário, marido e mulher, Já e tive não também. tive problema. Em compensação, houve um caso que eu tive de demitir o marido e a funcionária, pelo menos uns 6 meses, ela ficou improdutiva. Já tive também isso. Fazer o quê? Turma, tá acabando 6 minutos, já não tem mais perguntas. Se entrar mais 2 agora, a gente responde. Se não entrar, Tem um encerramos bocado de por pergunta hoje. aqui, Lázaro. Então vai. Deixa eu pegar aqui alguma delas. Lázaro e Paulo, a minha frente de obras é com pessoal de campo. Está cada dia mais difícil contratar e manter, apesar dos incentivos. Será que é geral? Contratar pessoal de campo para obras. Cara, contratação hoje em dia, você tem um monte de gente desempregada. Dizem que no Brasil está na casa dos 12 a 14 milhões hoje, mas mesmo assim você tem dificuldade de contratar. E todo mundo, você e o Brasil inteiro. Sempre vai ser difícil, mas a gente tem que fazer, né? Tem que testar. Contrata, deu certo, acelera o camarada. Deu errado, manda embora e contrata de novo. Não tem outra forma.
caso, tu tem um caso bacana de uma pessoa lá de confecção que teve que formar as costureiras, né? Exatamente. O setor era tão difícil. Pessoal lá da Diamante Lingerie, se eles estiverem vendo essa live, um beijo para o Júnior, para a Claudênia, para a Claudinha. A solução para eles no setor era tão difícil de achar costureira que eles montaram uma escola de costureira. E todo mundo que entrasse na escola e fosse bem já tinha emprego garantido. E eles resolveram boa parte da falta de demanda. Show. Tem mais uma aqui. O papo de troca funcionário ruim é uma excelente ideia quando você tem grana para isso. Conheço vários amigos com empresa que estão presos com funcionários ruins, mas não tem grana para pagar a rescisão. Tá, a pergunta que eu te faço é: a rescisão vai ficar mais barata então mês que vem? Porque assim, eu sei que caixa importa e às vezes tem rescisões pesadas que eu não sou louco de falar. Não tem caixa? Pois demite mesmo assim. Tem outras formas de fazer, mas, ao mesmo tempo, cuidado, porque você fica segurando um cara que já não quer estar lá, porque está esperando ser demitido, tem muito caso que é assim, e a rescisão vai ficando mais cara. Até que depois implode a rescisão mais cara ainda, ainda mais com processo judicial. Então, assim, é difícil. Cada caso é um caso. Mas o incompetente sai mais caro do que uma rescisão, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, um indivíduo incompetente é muito mais caro do que uma rescisão. Em 90% das vezes. É. Amigos, chegou ao fim. Certo, Paulo? Última mensagem, Paulo? Última mensagem. Seguinte, se você quer participar do planejamento tático com o Lázaro do Carmo, vai ser semana que vem, dia 10/10, presencialmente. Ah, não, eu não posso ir presencialmente, não tem problema. Digita aqui, comenta aqui, tático, se você está vendo aqui na gravação, link da bio, mas comenta aqui que você já vai receber o material para você participar do planejamento tático, como tirar os planos do papel. Tá? Vai ser agora, dia 10/10, semana que vem. Aos que vão estar presencialmente vão conhecer o nosso escritório novo. Aos que não vão poder estar presencialmente vão ter um acesso diferente. Então, preenche aqui, digita tático, que aí você recebe o material. E outra coisa muito importante, tá? Eu vou falar de plano tático e de execução. Como que a gente faz para tirar as estratégias do papel? Quem vai cuidar? Quem vai executar? Quem vai cobrar? Com os indicadores. Vai ser bacana. Gente, live vai ficar salva. Quem quiser assistir a palestra lá, querer receber informação. Ah, eu não posso ir. Vai receber um link para assistir gravada. Vai lá, escreve aí, Tati. Abraço. Hasta la vista.